Boy, esse vídeo é pra acabar com todas as discussões, pra todo mundo que fala que o Falcão é mediano, enfim. Afinal, entre Falcão e Rob, talvez tenha sido a melhor luta de Cobra Kai no tatame. E além disso, foi com certeza a mais polêmica. Irmão, a polêmica dessa luta é absurda. Recentemente eu fiz um vídeo sobre o Falcão, e nele eu disse que o Falcão teve mérito sim na luta. E o tanto de maluco que foi nos comentários dizer que o Falcão é mediano, dizer que foi roteiro forçado ele ter sido campeão. Enfim, teve cara que até me xingou por eu ter falado a minha opinião sobre o personagem, tá ligado? Acredite, teve cara que me xingou por causa disso. E nesse vídeo eu vou encerrar de vez essa discussão. Bora analisar essa luta e provar que o Falcão venceu por mérito. A gente vai provar também que ele é um excelente lutador e que ele foi nerfado sim na última temporada. Boy, eu gosto muito do Rob. Não é porque eu sou fã do Falcão que eu vou odiar o outro, tá ligado? Não, eu gosto muito do Rob, porém eu vou provar que o Falcão era melhor que ele nessa temporada. No começo da luta, o Rob se saiu melhor que o Falcão e marcou o primeiro ponto. Isso porque o Falcão tava só na defensiva usando apenas o estilo do Miyagi-Do. E aí é que tá, o Rob treinou no Miyagi-Do desde a primeira temporada e obviamente no estilo do Miyagi-Do ele é melhor que o Falcão. Mas quando o Falcão voltou pra luta usando o estilo do Cobra Kai, ele começou a dominar o Rob e rapidamente marcou o ponto de empate. Porque no estilo do Cobra Kai, o Falcão é melhor que o Rob, porque ele treinou no Cobra Kai desde a primeira temporada. E a partir daqui a luta fica muito mais interessante, porque os dois começaram a unir os dois estilos e a luta fica muito equilibrada. E é nesse momento que as polêmicas começam. Porque uma coisa que pouca gente lembra é que nessa luta o Silver já tinha pagado o árbitro. Ou seja, o árbitro já estava roubando pro Cobra Kai. Ele estava a favor do Rob. Porque se você lembrar, nas quartas de final o árbitro já tinha roubado pra Tori na luta contra a Devon. Então ele já estava roubando pro Cobra Kai desde o início do torneio. Ou seja, na final o Falcão estava enfrentando dois oponentes, sendo eles o Rob e o árbitro. E mesmo que não tenha ocorrido nenhuma irregularidade na luta, o tempo inteiro o árbitro estava a favor do Rob. Bastava um vacilo e ele ia favorecer o Rob. E antes que você diga, o Rob se distraiu com o Kenny, eu vou lhe refutar com dois argumentos. O primeiro é que o Falcão iria marcar o ponto da vitória na hora do overtime. O Rob foi salvo pelo gongo nesse momento. E antes que você diga que o Rob armou o contra-ataque, irmão, se liga, ele armou isso no susto. Ele armou o contra-ataque em cima da hora, não ia adiantar de nada, porque o Falcão já estava com o domínio do Rob e muito mais próximo de acertar o golpe. Agora, sobre o Rob ter se distraído com o Kenny, entenda uma coisa, o Rob se distrair é fraqueza dele. E também é mérito do Falcão que se concentrou na luta, aproveitando disso para se defender e marcar o último ponto. E sobre o último ponto, vai mais uma coisa, o Falcão fez esse ponto machucado, porque segundos antes o Rob tinha acertado um golpe na perna dele e ele ficou mancando, e ainda assim ele voltou para a luta. E mesmo machucado, o Rob ainda segurou a perna dele e o Falcão conseguiu derrubar o Rob e marcar o ponto, sendo isso tudo machucado e com o árbitro a favor do Rob. Porra! Tudo isso? Agora vamos falar sobre o psicológico. Muita gente diz que o Rob só perdeu porque estava distraído com o Kenny e com as brigas e merdas que ele tinha feito. Mas se você lembrar, o Falcão também estava abalado. Porque ele tava com a autoestima lá embaixo depois de perceber que foi vacilão com todo mundo e por ter perdido o Moicano. E antes que você diga que o Falcão tava 100% porque tinha o apoio da Moon, lembre-se que o Rob também tinha o apoio da Tori. Ah, mas o apoio da Tori não vale de nada. Como é, amigo? Irmão, a gente viu que na sexta temporada o Rob tava levando uma surra do Miguel. E foi só a Tori chegar que ele se inspirou de vez e venceu a luta. Fora que no Sekai Taikai bastou só a ausência dela que tudo desandou pro Rob e ele perdeu totalmente o foco. E mesmo com o apoio da Tori, o Rob não conseguiu se concentrar na luta. Logo, mais um mérito pro Falcão, que conseguiu se concentrar mesmo com tudo o que tinha acontecido e com o apoio da Moon. Então, o que é que a gente aprende aqui? Que o Falcão iria marcar o ponto no overtime, tinha lutado contra o Rob e o árbitro se concentrou na luta e venceu machucado. O Falcão é um lutador absurdo, não
não existe mais discussões. Eu concordo que nas outras temporadas e na série como um todo, o Miguel e o Robbie são um pouco superiores ao Falcão. Mas não é por muito, porque se lembrarmos, o Silver disse pro Kenny que o Falcão, o Miguel e o Robbie são os 3 melhores lutadores da região. E quando o Miguel se machucou, o Falcão assumiu a linha de frente do Cobra Kai. O Miguel e o Robbie escolheram ele para representar o Miyagi-Do na seletiva. O Daniel e o Johnny faziam questão dele no Sekai Taikai e ele foi o primeiro a ser selecionado pelo Mike Barnes na preparação pro torneio. Então sim, o Falcão é absurdo. E mano, teve um cara nos comentários que falou um negócio tão absurdo que eu tenho que falar isso aqui. O cara falou que na luta entre Falcão e Robbie eu dei muito mérito pro Falcão, mas tirei o mérito do Kenny na luta lá da 5ª temporada. Irmão, bora analisar essa luta. O árbitro tava roubando pro Kenny, o árbitro tava a favor do Kenny. O Kenny acertou um golpe ilegal na perna do Falcão, que era pra ele ter sido desclassificado e ele só recebeu um aviso. O Falcão fez um ponto justo no Kenny que o árbitro anulou porque tava roubando pro Kenny. Antes de começar a luta, o Robbie falou pro Falcão pra ele não ir com tudo porque o Kenny tava sendo manipulado. E pra piorar, o Kenny acertou um ponto que foi tirando o fôlego do Falcão com um golpe ilegal também. E outra, o árbitro deveria esperar o Falcão se recuperar pra continuar a luta, sendo que como ele tava roubando pro Kenny, ele encerrou a luta naquele momento. Irmão, tu quer mesmo dizer que o Kenny teve mérito nessa luta? Além de que isso foi uma pura forçação de roteiro, porque nunca que o Kenny ia aguentar na porrada com o Falcão no prime dele. Outra coisa que eu já tô cansado de falar, o Falcão foi sim nerfado nas últimas temporadas. Primeiro que não era nem pra ele ter ido pra disputa da 6ª vaga pro Sekai Taikai, porque ele foi o primeiro a ser chamado pelo Barnes, o Daniel e o Johnny faziam questão dele no time. Ele era o atual campeão do torneio e um dos 3 melhores lutadores masculinos do time. Só dele ter ido pra disputa da 6ª vaga já tá totalmente errado. Segundo, ele perdeu entre aspas pro Demitri. No combate, na luta, o Falcão ganhou porque ele derrubou o Demitri ficou lá caído, ele pegou a bandeira, enfim, no combate, o Falcão ganhou. Sendo que o Demitri foi um covarde e um traidor quando o Falcão foi ajudar ele a se levantar e chutou ele, sendo que era só o Falcão se levantar e voltar pra briga. E não, ele não voltou. Tudo bem, ele poderia estar abalado por causa do negócio do MIT, mas irmão, absurdo, era pra ele pelo menos ter voltado pra luta. Outra coisa, ele ficou de fora do top 6 do Miyagi-Do pro Sekai Taikai e só entrou porque a Tori desistiu. E no torneio, ele também perdeu, entre aspas, pro Ion. O Ion não é fraco, o Ion é sim forte, até porque ele era o melhor lutador do Cobra Kai antes do Kwon. Mas se a gente viu que o Robbie é superior ao Kwon, que é o melhor lutador do Cobra Kai, e o Falcão foi campeão em cima do Robbie, logo era pro Falcão ser pelo menos superior ao Ion. Eu até acredito que o Falcão ter brigado com o Demitri influenciou nisso, porque depois que eles viraram amigos, eles se ajudaram e o Falcão conseguiu fazer um ponto no Ion. Mas a gente vê que a coisa tá feia mesmo, porque o Kenny teve mais destaque que o Falcão no Sekai Taikai. Sim, irmão, literalmente tiraram o Falcão pra merda, porque o Kenny teve mais destaque que ele. Enfim, apesar dele ter sido nerfado, o Falcão no seu auge era um lutador absurdo e eu nunca mais vou fazer um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Dependendo de como esse vídeo for, talvez eu traga outro vídeo sobre um assunto parecido, mas enfim, eu desisto, eu nunca mais vou falar sobre isso. Valeu pela atenção, me segue no Insta e tamo junto!